Bom dia a todos. Meu nome é Frederico. Acho que o nosso ramo é na área de saúde. Eu sou gerente de TI, Instituto Biologia Molecular do Paraná. Eu trouxe também comigo a nossa gerente da Garantia da Qualidade, a Cristina Reiner, que é uma das precursoras de onde tudo isso começou, dessa parceria. A ideia nossa aqui hoje é compartilhar a nossa experiência com vocês. Alguns já devem ter já alguma coisa instalada ou não, ou outros estão buscando essa solução para atender à necessidade de cada um na sua empresa. O Instituto de Biologia Molecular, a gente vai começar inicialmente mostrando para vocês o que é isso, né? Para nós, como brasileiros aqui, a gente fala com muito orgulho como se aplicou essa solução dentro da nossa necessidade. Então, o nosso segmento em saúde, o nosso perfil da empresa hoje é em torno de 50 funcionários e o nosso principal cliente é o Ministério da Saúde. Ela foi fundada em 99, mas a partir de 2008 que começamos, então, uma atividade de linha de produção. O foco maior dessa empresa, cujo objetivo não é rentabilidade, o objetivo para vocês, como nós brasileiros, é prover tecnologia, prover saúde com escalabilidade. Então, a partir de 2008, nós tivemos uma diretriz do Ministério da Saúde, que era o quê? Eu preciso de kits de diagnósticos que sejam nacionalizados, porque quase 100% é um processo importado. Então, para que isso acontecesse, a ATI está inserida nesse métier, nesse ambiente, que é o chamado de transferência tecnológica. Então, a partir dessa parceria entre o Estado do Paraná e junto à Fiocruz, que é o grande mantenedor dessa estrutura de pesquisa, né, nessa filial, ou que a gente chama de unidade, aqui inserida dentro do Tecpar, aqui na cidade industrial, acho que alguns já conhecem, que é chamado Instituto Carlos Chagas. E ali dentro, nessa estrutura, foi montada uma planta de tecnologia, de inovação, e com o objetivo de produtos, de insumos e kits de diagnóstico para a saúde. Então, todos nós hoje já temos esse kit de diagnóstico. A cada um, se porventura houver necessidade, fazer um diagnóstico do sangue. Então, são 18 unidades dos hemocentros, distribuídas em todo o país, que esse kit de diagnóstico também era importado e hoje ele é nacionalizado. O que significa isso na prática para todos nós? Antigamente você tinha que pegar de uma bolsa de sangue, extrair aquele sangue para fazer a análise se o cara tinha HCV, HIV, hepatite, assim por diante. Com essa tecnologia que nós trouxemos, uma tecnologia alemã, que hoje é nacional, eu consigo, numa única extração de sangue, com um único diagnóstico, saber até 8 doenças. E eu consigo numa matriz de 96 pessoas ao mesmo tempo. Então, se está ganhando em escalabilidade, produtividade, a segurança dessa informação é 99,9%. E, por último, ela é brasileira. Ou seja, qualquer um de nós que estamos aqui precisar de uma doação de um sangue, seja para familiar ou para terceiros, ela vai passar hoje nessa tecnologia que é nacional. Mais recentemente, todos nós também passamos pelo H1N1 e, através dessa pandemia que todos nós sofremos, também trouxemos uma outra tecnologia em pró da saúde de todo brasileiro, através do Ministério da Saúde, que era também um kit, que no caso era espanhol. Nós nacionalizamos essa tecnologia e aplicamos em 6 unidades de federação para atender especificamente o H1N1. Qual era esse diferencial? Os kits de diagnóstico do Ministério da Saúde eram 100% importados. E hoje eles são nacionais. Através do IBMP,
em parceria com o Estado, em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, trouxemos e nacionalizamos essa tecnologia. Para que isso tudo aconteça, e aí que a gente quer entender um pouco melhor, o foco dessa parafernália acontecer e funcionar precisa de TI, precisam de software e precisa de pessoas, principalmente. Então, pensando nisso, juntamente com diversos gerentes do IBMP, nós fomos ao mercado para tentar identificar, de acordo com a nossa necessidade, né, porque o objetivo maior no projeto inicial, como vocês estão vendo, que é a produção nacional de kit NAT, HIV, HCV e BPF. Isto, para ser fabricado, todo esse kit tem uma legislação da Anvisa, que alguns aqui são do ramo, é muito exigente. E junto a controle de qualidade, junto à logística, junto à linha de produção, junto à linha de garantia da qualidade ETI, nós tínhamos que ter uma ferramenta que nos desse subsídios e segurança da informação. Por quê? Quando você está falando em transferência tecnológica, é um mundo lá fora que está acontecendo, de uma tecnologia, de um processo de produção, e aí vocês podem fazer um exercício para cada uma das suas empresas, e você pegar essa tecnologia e transformá-la para o seu cenário, do teu mundo. E para isso acontecer, existiam alguns pré-requisitos que a gente precisava de assegurar. A segurança da informação, principalmente, porque multinacionais aqui no Brasil, obviamente, não querem que esse tipo de know-how, esse tipo de, que a gente chama de pulo do gato, pudesse ser transferida e não mais ter que fazer importação. Então, essas diferenças fez que fôssemos ao mercado para buscar tanto a RP, como também um sistema de gestão, de controle de qualidade e garantia da qualidade. Então, pegando carona na fala dos apresentadores, um dos pilares eram a parte de documentação para a garantia da qualidade. Isso, para nós, era um pré-requisito devido aos preceitos que a Anvisa exige para nós atuarmos em linha de fabricação de um kit diagnóstico, que é uma inovação a nível nacional, desde 2008, e com isso que todo brasileiro pudesse estar se beneficiando. Nesse sentido, eu queria ressaltar um pouco do kit, né, para vocês inserirem um pouco no nosso cenário como empresa, né? Ou seja, para que eu preciso do kit? E ali na frente a gente vai chegar na aplicação que é o software, efetivamente, que eu acho que muitos de vocês querem saber na prática, né, como eu da área de TI, como eu posso se beneficiar com uma ferramenta dessa e até onde ela vai, como ela faz e aonde que ela pode nos beneficiar, não só no sistema do meu setor, mas também atendendo, suprindo outras necessidades de outros setores. Mas voltando aqui à questão do kit, o que eu queria que nós pautamos aqui são que essa adoção do parque tecnológico para a produção de reativos biotecnológicos, não se preocupa muito com a fala, porque o pessoal é muito da área biologia molecular que nos ajudou, então muitas dessas falas eu confesso para vocês também que é um pouco fora da nossa realidade. Então, a ênfase é o diagnóstico molecular, que é essa tecnologia que eu estava mencionando, que eu coloco 96 pessoas, né, num único quadro e consigo fazer essa análise. Isso é tecnologia chamada diagnóstico molecular. Também a inserção brasileira em pipeline, em biotech, em saúde, dependendo de soluções em saúde. O que significa isso? Que o Brasil estava, a partir daquele momento de 2008, trazendo tecnologias inovadoras para a saúde de todo o povo brasileiro. Que até aquele momento não existia tecnologia nacional, mas nós necessitávamos de comprar no mercado internacional essa solução. E a partir desse momento já tínhamos um conhecimento, mão de obra capacitada, a tecnologia necessária e, principalmente, a força de vontade. Outro tópico que eu queria ressaltar é a nacionalização dessa tecnologia com a redução de custos indiretos e diretos. Só como um parênteses, o H1N1,
Kit diagnóstico, não é vacina. Porque a vacina é um outro preceito, uma outra plataforma. Mas em kit diagnósticos, o Ministério da Saúde importou em custos 14 milhões para todo o Brasil. Nós trouxemos uma tecnologia, nós implantamos essa tecnologia, nós instalamos essa tecnologia por 6 milhões. E hoje ela é nacional de todos vocês no Ministério da Saúde, através do SUS. Ok? E essa extensão de desenvolvimento de kit também trouxe outras demandas de saúde negligenciadas. O que significa isso? Inicialmente nós estamos falando lá num pool de exames para 8 doenças. Mas essa mesma tecnologia, esse mesmo software, esse mesmo aparato que eu estou relatando para vocês, eu posso aplicar, por exemplo, para animais. Que hoje advém possivelmente uma boa parte em processos importados. E esses processos estão sendo nacionalizados. Então, tem um leque de opções e de aplicações que nós podemos trazer para o mercado, junto ao Ministério da Saúde, e que o software, né, aí vamos começar a entrar mais na área de TI também, que o software de SE, através da GCI do Sapiens, vieram nos suprir uma necessidade que era ter essa documentação de forma segura, confiável e principalmente com escalabilidade. Porque diversos setores dentro da empresa são necessários obter essa informação, como o Ricardo estava falando recentemente. Então, eu tenho um setor de compras, eu tenho o setor da garantia, que eu tenho o setor de suprimentos. Essa informação tem que estar livre para que todos possam, sem precisar ficar ligando, ter o acesso de forma imediata numa única plataforma. Aqui, vocês, né, para terem uma ideia da nossa planta, não é um custo barato, né, tanto a nível de software como a nível de tecnologia aplicada. E só como um exemplo para vocês entenderem aonde que a Software Expert, a GCI, foi inserida junto a essa plataforma dessa empresa, que essa é uma planta fabril nossa. Significa o quê? A área amarela, que é essa área mais externa, é sem classificação. O que significa isso? Para eu entrar numa área dessa ou nesta, eu preciso de paramentar, eu preciso tirar meus anéis, ou a aliança, brinco, no caso de mulheres, tem sapatos especiais, tem todo um aparato tecnológico e procedimentos para isso. Volta isso a uma jogada na BPF. Eu preciso de ter procedimentos. E eu tenho que ter registros. E se eu preciso de registro, eu preciso de módulos, que no caso dentro da SE, vem trazendo esse benefício que era ter as minhas instruções de trabalho, ter os meus POPs, ter os procedimentos de como se lava, como se limpa cada área de produção, como eu procedo para entrar dentro de cada sala. Então, por exemplo, eu tenho entradas por aqui e eu não posso voltar, eu tenho que sair por aqui. Idem para materiais, eu entro com material aqui e saio com material. Não posso sair, seja pessoa ou material por aqui. Isto é um POP. E o POP veio na estrutura através do SE, trazendo esse benefício. Outra informação importante. Nós, na vertente da nossa aplicação, que é trabalhar com tecnologia, era muito arriscado eu comprar esse software lá fora. E muitas empresas quiseram nos dar. Então, eu precisava de ter uma segurança que esse software fosse multilingual, porque a gente trabalha com 5, 7 continentes e países aí adversos por causa desse processo de transferência tecnológica. E isso foi um diferencial que a SE tinha, porque eu tenho um cara na Alemanha e o software SE me permite transferir ele para o alemão e ali o cara entende que está falando em alemão. Se o cara está lá na Polônia, vai falar na linguagem dele, chinês e assim por diante. Isso para a gente é um diferencial, devido à nossa aplicação. A outro benefício, o tempo de resposta do SLA, gente, é muito rápido. Né? Por quê? Porque como a gente é da área de TI, principalmente, o problema é gerado, a gente quer o troço rápido para resolver, porque o cliente na ponta lá está precisando da solução.
Então, dentro da Software Expert, a gente consegue ressaltar isso com muita confiança, porque o tempo de resposta com eles, dessas aplicações que vem dos módulos, vem suprindo e atendendo com grande proatividade da parte deles. Voltando ao nosso cenário, essa parte verde, como a gente está falando, é uma área classificada, e a área azul, que é essa área mais interna, é uma área de 10 mil. O que significa isso? São as partículas por metro quadrado. Ou seja, quanto menor é essa área, menor a quantidade de partículas e mais crítico é a quantidade, por exemplo, de pessoas entrarem. Então, tem determinadas salas aqui que eu posso ter no máximo 4 pessoas. Se eu passar com o quinto, eu já estou comprometendo o meu produto que eu estou fazendo, que vai para o kit diagnóstico, por exemplo, que é para o Ministério da Saúde. Entendam que o foco do negócio, mesmo sendo para a saúde, requer mão de obra classificada e principalmente qualificada. Isso eu estou falando assim de gente com mestrado e doutorado. Isso, nesse cenário, um investimento desse porte para o Ministério da Saúde não é pouco. Nós estamos falando só da área física e equipamento, 17 milhões de reais. Então, não daria para se colocar qualquer software para essa finalidade. Tinha que ser um software que iria nos resguardar essa informação e, principalmente, termos o histórico e, principalmente, a rastreabilidade de tudo que está sendo feito. Porque isso é um pré-requisito devido à Anvisa e devido à aplicação que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente está falando de ser humano. Ninguém gostaria de fazer um exame, chegar lá e falar, olha, foi um equívoco aqui, eu achei que você tinha HIV e você não tem. Ninguém vai querer esse tipo de informação. Então, ela tem que ser precisa, tem que ser segura e, principalmente, gerar rastreabilidade. Então, a partir de 2008, quando a planta já estava efetivamente erguida e montada e estruturada, demos início, então, ao processo, já voltando agora para a nossa área fim, a um sistema de ERP, a uma gestão de qualidade e um controle de qualidade. Eram os 3 pilares para se pesquisar no mercado uma necessidade que era um software. E, dentro disso, havia alguns diferenciais dessa solução que, aí eu estou pautando aqui algumas qualificações, que eram as nossas necessidades como empresa. Mesmo não sendo fim lucrativo, mas ela tem que ter alguns pré-requisitos para que a bola gire, que a ferramenta funcione e, principalmente, a informação chegue na ponta. Isso para a gente era e é um pré-requisito do nosso dia a dia que a gente foca. Primeiro, que é o básico, ser interface web, a possibilidade de integração de diversos módulos, a possibilidade de uma ampliação futura com outras aplicações, que no nosso caso foi através do ERP, que eu já falo logo em seguida, a customização para personalizar a minha necessidade como empresa, né? Entendo que cada um de vocês em suas aplicações, as suas empresas, vai ter a sua especificidade, isso é fato. E o software te traz esse benefício, muitas vezes não precisando do consultor. Você mesmo, tendo o conhecimento, consegue parametrizar, configurar, sem precisar de trazer, agendar um consultor, seja da SE ou da GCI, para fazer uma determinada rotina, uma determinada aplicação. Então, isso te dá agilidade, mobilidade principalmente, e tomada de ação emergente. Para nós também, a customização, não só sendo específica, mas a solução completa, possibilitando o uso de diversas áreas da organização. A nossa empresa é enxuta, como vocês viram, são 50 pessoas. Como todas as outras, tem área de logística, compras, importação, TI, manutenção, mas que nos possibilitasse, principalmente dentro da organização, que a ferramenta ela fosse um meio de comunicação entre todos. Porque hoje, pela experiência, a gente vê, para cada setor, você tem um software específico. E isso para a TI é um caos. E através dessa ferramenta, ele estava sendo diferencial. Vale fazer um adendo que, no início da pesquisa, para garantia e para o controle
cujos softwares foram ofertados de graça por multinacionais. Para nós era mais interessante trazer e comprar, e não foi 0800, como a gente brinca, foi comprado, mas que nos desse orgulho também de os softwares serem brasileiros e trazendo outros benefícios, né? Ou seja, eu não estava atendendo com a Software Expert só garantia, controle e um pouco do ERP que a gente estava comprando. Eu consegui trazer 20 módulos aqui dentro, que essa é a suíte da Software Expert, e que ali na frente eu vou te mostrar os porquês disso aí. E a possibilidade de ampliar soluções futuramente, que é os nossos cenários que a gente está galgando e almejando hoje. Quais foram os resultados em cima dessa implantação desde 2008 até hoje? Uma integração através dos colaboradores, das empresas, do departamento, e a integração do negócio com as pessoas. Então, pegando carona de novo o que o Ricardo estava dizendo. Se eu tenho as minhas metas, tenho os meus objetivos, e isso é inserido dentro do sistema, em qualquer momento a informação está lá. Se o teu colaborador não quer ler, aí é a opção dele, não a sua, porque a informação está disponível. Então, isso é, para a nossa, na vertente da nossa aplicação, uma maneira de divulgar, difundir a filosofia, né, da política da empresa como toda, mas, ao mesmo tempo, poder compartilhar aquilo que ou seja, os diretores estão pensando em fazer para que, em qualquer momento, cada um possa acessar a informação ao seu dispor. O aumento nessa competitividade, justamente pelo fato de manter um histórico do passado e possibilitar projeções, foi um dos pilares também nessa plataforma, voltando a focar, que era a parte de GED, que é o documentos, e a parte de CEP, PDM, que é mais na área de controle estatísticos. Estes dois módulos eram o pré-requisito para que a solução fosse adquirida por nós. Mas tínhamos outras demandas já que estavam para serem aplicadas na empresa, e dentro da Software Expert conseguimos identificar que esses futuros módulos poderiam também estar nos suprindo a necessidade, numa única plataforma. E o fácil acesso das informações estratégicas operacionais, reduzindo o tempo e custo da realização das atividades. Isso eu queria focar mais nessa frase, no sentido que, desde o operacional, que quem limpa uma sala de produção, né? Então, ou seja, a faxineira, por exemplo, que faz todo um procedimento de treinamento, que faz todo um procedimento, que tem o que faz, o que não pode, onde encosta, onde não encosta, nessas áreas, até a alta gestão, que são os diretores, numa única plataforma da ferramenta nós conseguimos somar esforços para que essa informação estivesse centralizada. Ou seja, se vai haver alguma modificação na tomada de decisão estratégica da empresa, se vai ter uma modificação num POP ou num procedimento, vai ser dentro da plataforma que isso vai ser tomada, essa decisão de alteração. Isso ajuda muito na questão da agilidade, no custo e, principalmente, na divulgação de uma informação centralizada. Isso aqui é um pouco mais voltando para a nossa área. Dentro hoje da plataforma da Software Expert, são os 21 módulos que a gente tem. Não são todos que estão em produção, mas o último levantamento que nós fizemos, aí a gente tem aí produção e controle de qualidade, que são os POPs, as ITs, já validados, e alguns processos, né, que eu elenquei aqui juntamente com a Cristina, que é a gerente da garantia da qualidade, como que está hoje o nosso cenário, né? Queria ressaltar que a empresa começou em 2008 já não tendo nem documento em POP, em papel. Ela já começou dentro do sistema. Mas, devido à Anvisa e à garantia da qualidade exigir os papéis, eles também estão disponíveis para qualquer colaborador no papel. Mas o projeto já começou
inserido neste ambiente que a gente chama de virtual. Então, eu tenho todo o processo de limpeza diária, recebimento de materiais, análise de matérias-primas de embalagens, as auditorias, tratamento de não conformidades, como o Ricardo mencionou, que é, assim, um grande diferencial para que toda a organização possa ver não quem está errando, mas o que precisa a empresa melhorar para poder atender a determinadas especificações, seja de certificados, seja de validação e assim por diante. A paramentação de acesso às áreas, a manutenção dos equipamentos, instrução de equipamentos, documentos legais da empresa, contratos, etc. Então, hoje a gente tem aproximadamente 591 procedimentos elaborados, que são todos gerenciados pelo SE Documentos. Isso nos dá um pouco mais de autonomia para poder não só estar absorvendo esse conhecimento dentro do software, mas sugerindo melhorias contínuas. E isso é um diferencial que a gente sente muito objetivamente falando, junto à SE. Por quê? Voltando à história e ao perfil da empresa. Nós somos a primeira e a única empresa do Ministério da Saúde que fabrica kit diagnóstico no Brasil. Então, muitas dessas particularidades, né, que a gente vai, no decorrer da apresentação, sinalizar, a ferramenta ela suportava, mas precisava fazer uma customização. Ok, tem um custo, tem que fazer, beleza. Mas o tempo de resposta disso era muito rápido. Então, o que acontece hoje nas nossas rotinas? Elas já estão mapeadas através do processo, como vocês podem ver. Eu tenho processos aqui hoje como módulos de projetos, né? Queria ressaltar aqui o módulo de projeto, para vocês terem ideia, ele está sendo inserido em toda a Fiocruz. A Fiocruz hoje ela está inserida em quase todas as capitais. Somos aproximadamente 15 mil funcionários da unidade de federação, né? Inclusive na África. E um módulo de projeto da SE está sendo referência para dentro da Fiocruz. A gente está conseguindo levar esse produto lá para dentro. E isso é um diferencial, né? Porque a Fiocruz trabalha muito não só na linha de produtos farmacêuticos e biofármacos, mas também na linha de pesquisa, principalmente. Então, muitos desses diferenciais, através dessa ferramenta, está propiciando outras pessoas, através da divulgação da ferramenta, de estar atuando e trabalhando. Então, o que acontece? Nessa implantação em 2010, né, em um ano, nós praticamente dobramos a nossa demanda dentro do SE. Por quê? Porque já víamos ali na frente que a SE poderia atender de imediato. SE Documentos, o CEP PDM, que são os módulos mais específicos, ativos, mas poderia ali na frente estar atendendo demandas que a TI já tinha sido identificado através do mapeamento de processo. Então, aí, consequentemente, nós viemos com alguns módulos, né, o inspeção, o workflow para Service Desk, workflow para a área de engenharia, processos e calibração. Eu queria ressaltar aqui dois módulos que, para mim, particularmente, foram muito desafiadores e interessantes. E aí faço um compartilhamento junto ao grupo GCI, que teve um comprometimento muito grande desse desafio, que era o seguinte. O módulo de inspeção, para a gente, é o seguinte: quase 90% da matéria-prima é importada. Demora 30 a 40 dias para chegar. E eu tenho que fazer toda uma metodologia de logística interna para receber o produto e qualificá-lo, se ele é um produto de alta, média ou baixa criticidade, por exemplo. E isso o módulo de inspeção está fazendo. Está fazendo, está qualificando, está sinalizando e está dizendo se o cara está dentro ou não das regras, que é o famoso checklist lá, que acho que o Ricardo estava falando na fala dele. E te digo mais, em cima da inspeção, nós conseguimos fazermos uma integração junto à GCI, no nosso caso, com o ERP da Sênior. Então, isso para nós nos trouxe agilidade, que eu posso dizer no sentido de uma flexibilidade maior,
Porque eu centralizo os dados para quem é da área de TI. Eu não tenho que ficar duplicando cadastro de produto. Nós temos hoje em torno de quase 3.000 itens cadastrados. Talvez para muitos de vocês não sejam nada. Mas para a gente, por ser 3.000 itens importados, que tem uma série de características técnicas, tem toda uma qualificação de fornecedor, uma qualificação do produto como está sendo entregue, o software veio agregar valor, veio somar a nossa necessidade de identificar se realmente aquele produto, quando estava chegando dentro da empresa, ele está de acordo com aquilo que foi como pré-requisito. Por quê? Tem uma série de documentos que são exigidos pela Anvisa que a nossa matéria-prima esteja em acordo. E aí, dentro do módulo de inspeção, eu estou descendo um pouco o nível do software para vocês terem uma ideia como se aplicou o software, este módulo, na nossa necessidade. Eu consigo qualificar num checklist se o cara trouxe o relatório A, B, C e se tem um certificado de garantia da empresa CDE. E dentro do checklist ele pontua isso. E no final vai te dar uma tela dizendo assim, olha, está qualificado o teu produto ou não está. Então isso gera-se agilidade para o usuário ou o colaborador que trabalha lá na ponta do almoxarifado, que muitas vezes não sabe falar inglês. Mas ele ali, no checklist, consegue pontuar isso de forma segura e para o setor, ou seja, para a empresa, está assegurando que a informação está chegando de forma concisa, segura e com agilidade e rapidez. E o outro software, o outro módulo, perdão, que eu queria ressaltar muito para o nosso foco do negócio é a calibração, que através deste módulo 90% a 100% de toda a área fabril, nós temos que calibrar os equipamentos. Vou dar um exemplo de uma balança. Então você vai comprar lá um presunto, você tem a balança. Então, mais ou menos esse tipo de exemplo que eu quero dar, essa balança também tem que ser calibrada e tem um tempo que eu tenho que recalibrar. O software, né, nós temos em torno de quase 600, 700 equipamentos e ele faz essa gestão da calibração. Eu não preciso de ter uma planilha lá para ter o controle de data da última validação, quando vai ser a próxima. Ele faz isso tudo de forma automática e manda os e-mails e com isso eu tenho informação segura, rastreável e sei quem e para quem que eu tenho que mandar esse tipo de calibração, seja para o setor da engenharia, seja para a garantia da qualidade ou idem para a logística, suprimentos. Então, com isso, com estes módulos, o que nós identificamos é que estava atendendo às nossas necessidades, e estão, né? Então, a gente está, com isso, já colhendo outras informações, como na área de processo, mais recente agora, através do Rafael, que nos fez a capacitação, para poder não só mapear os processos, mas dos processos eu posso jogar para o workflow. Então, qual que é o pulo do gato? Eu consigo mapear o processo, consigo dizer ou não para o software se eu quero montar um workflow nisso aí, e no caso nosso, eu estou fazendo integração isso com RP para o meu PCP. Então, para o usuário lá na ponta, seja na garantia, seja no controle de qualidade ou no próprio linha de produção, eu vou conseguir gerar uma interface gráfica, né? E não numa linha, como a gente fala, em texto puro para o PCP, mas com uma interface mais amigável para o usuário, comunicando o meu SE através do workflow, que é o meu mapeamento do processo, e ao mesmo tempo, sem perder meu controle de custos de uma linha de produção, sem perder o time ali de quanto tempo foi para cada linha de produto sendo feito e executado. É um projeto que a gente está começando agora, mas que a gente tem somado esforços e identificado que, se não mapearmos os processos, eu não consigo melhorar as minhas atividades internas, independente do setor que você está atuando. Porque hoje é uma ferramenta que te dá subsídios, que vai te dar fortalecimento para dizer assim, seja para o seu gerente, seja para o seu diretor, seja para a alta direção da empresa. Esses processos aqui estão gerando gargalo e eu preciso de aperfeiçoar. Então, é uma ferramenta para você justificar
aquilo que você precisa aplicar ou que você não está conseguindo justificar de alguma maneira junto à sua alta direção. E isso para a gente tem sido um grande diferencial, no sentido que eu posso aperfeiçoar, coletar, monitorar, mas principalmente eu posso gerar informação mais rápida para todos nós. E, por último, na verdade é bem breve o depoimento, né, que eu queria compartilhar com vocês, é que para a gente era, como empresa do Ministério da Saúde, que fosse uma empresa nacional a ser contratada. Né? Por quê? Como a gente está trabalhando com kit de diagnóstico ou outras coisas que estão por vir, quando você fala em transferência tecnológica, nem todos veem com bons olhos. Empresas multinacionais não querem parar de ganhar 10, 15, 20, 30 milhões no Ministério da Saúde. E o que a gente está fazendo é parar com essa tecnologia, que é de lá, deles, mercado cativo, e trazer de uma maneira que o Ministério da Saúde possa prover isso para todo o povo brasileiro. E sendo uma solução nacional, né, ou seja, entrando na linha do patriotismo, para a gente era uma questão de honra. Né? E tirando o patriotismo, entrando na aplicação fim, a solução da Soft Expert tem nos atendido e tem superado as nossas necessidades. E cada vez que há essas atualizações e melhorias, são vários nichos de atuação que a gente pode aplicar dentro da empresa. Né? O que eu citei aqui de forma muito breve e rápida, é só compartilhar que é um software que, nessa estrutura, tem nos atendido, está nos atendendo, e, como a gente sempre fala, não é um namoro. Né? É um namoro, um noivado, casamento, e vai até quanto durar. Então, a gente identifica que essa ferramenta tem, na nossa aplicação, que é muito específica, nos atendido de forma muito satisfatória e nos surpreende a cada dia. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Qual que é a versão desse? A gente está na 1.2.3. É a última versão. E a casa está aberta para quando conhecerem, porque, na verdade, a gente não é fim lucrativo. A gente o objetivo não é gerar negócio nem receita para a empresa, mas sim prover tecnologia para todos nós, para que quando precisarmos e junto a um SUS a gente possa estar sendo atendido a contento e com qualidade. Eu agradeço. Pois não. Na verdade, a gente tem toda uma estrutura de redundância. Então, nós temos uma estrutura física e tem uma estrutura fora. Então, se uma estrutura parar, a outra continua produzindo sem interrupção quase que instantânea. Justamente para prover essa tecnologia, solução, porque são várias linhas de produção. Né? Então, não dá para parar. Ok? Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.